sobre a questão, nosso papel como pais. Eu acho que na vida da igreja, pouco temos falado sobre isso. Nosso foco nos últimos anos tem sido cuidar dos jovens. Então, na vida da igreja, nós temos vários serviços: serviço de crianças, serviço de adolescentes e serviço de jovens. Então, os nossos jovens se casam, começam a trabalhar, são adultos, daí já participam da vida da igreja como adultos. Então, esse é um ciclo. E nós que estamos cuidando dos jovens, nas conferências de jovens, não sei quantos pais têm vindo, eu creio que nem todos os pais têm vindo para cá para participar, mas aqui nós, quando participamos da conferência de jovens, nós detectamos algo muito sério. E dessa vez, nós também tivemos várias reuniões com os irmãos que servem os jovens. E nessa reunião nós também detectamos algo muito sério. E nós temos tido comunhão com os pais, e a conclusão que chegamos é a seguinte: na vida da igreja nós procuramos dar atenção a vários segmentos de irmãos. A gente geralmente, nas reuniões da igreja, tem reuniões ministeriais, e a gente cuida dos irmãos já mais maduros, adultos. Nós temos a reunião de crianças, de adolescentes e de jovens, que, segundo os irmãos que servem jovens, são reuniões assim, como eu vou dizer, sempre da supervisão. Os irmãos que servem jovens, irmãos, eu vou conversando com vocês, espero que vocês possam captar, tá? Não vai ter assim uma sequência muito acadêmica, nada disso. Eu quero conversar com vocês. É um assunto bastante sério, espero que vocês possam captar o espírito da coisa. O sentimento dos irmãos que servem jovens é que não existe muita preocupação da parte dos pais. Número 2, não existe muito acompanhamento nem preocupação da parte da maioria, na maioria das igrejas, por parte dos irmãos presbíteros e também, em alguns casos, dos cooperadores. Ou seja, os irmãos que servem no serviço de jovens se sentem um pouco abandonados por conta, e alguns deles até chegaram a dizer que sentem que os pais são até inimigos deles. Então, primeiramente, eu quero saber aqui, eu pedi hoje à noite a presença dos pais, os pais, os que estão, a esposa, os casais cujas esposas estão grávidas, vão ter filhos. Então essa palavra é muito boa para vocês. Também pedi a presença dos pais que têm filhos de 0 até 16 anos. Por que até 16 anos? Porque se seu filho já tem 17 anos, essa palestra não serve muito para você, porque o seu filho já está formado, já está totalmente montado. É só oração, joelho no chão e pedir a misericórdia do Senhor. Se você fez o seu trabalho, louvado seja o Senhor. Se você não fez o seu trabalho, é só pedir para o Senhor ter misericórdia. O que eu quero dizer é que isso não é culpa dos pais. Não estamos aqui apontando o dedo, que é o culpado de São Jorge. É que na vida da igreja, nós não temos tido orientação para os pais. Não temos tido. Assim como nós não tínhamos por longo tempo orientação para os casais. Por isso hoje nas conferências de jovens nós temos orientação para os casais e para aqueles que vão se casar. Muitos jovens se casam e se separam já. É alarmante o número de jovens nossos que se casam e já se separam. Como aqui são todos adultos, eu vou ser bem franco, tem jovens que se casam, não têm orientação sexual, têm problemas de imediato nas relações sexuais. Dormem em quarto separado, já não tem relação com o pai. Longo período de tempo é uma porta escancarada para a fornicação. Por quê? Não teve orientação. Então nós falamos com o jovem nas palestras, naqueles momentos especiais, nossa sala, nós marcamos uma sala que toda conversa com eles, um número
razoável do jovem nosso, mexe com pornografia, daí tem ideia do que é o sexo, assim por diante, e quando se casa tem uma ideia errada do que é o sexo, daí não consegue ter uma relação normal. Então a gente alerta os jovens, cuidado quando você envolve com isso, mais tarde isso vai afetar o seu casamento. Impotência masculina, frigidez feminina. Então tudo isso, queridos irmãos, nós como pais, estou falando agora dessa parte física, nós temos de alguma forma da orientação para nossos filhos. Quantos pais aqui têm filhos menores do que 5 anos? Levante as mãos. Tá. Quantos pais aqui têm filhos entre 6 a 12 anos? Levante a mão. Tá. Quantos aqui têm filhos de 12 até 16 anos? Levante a mão. Quem está aqui são pais que estão para ouvir a palavra, são cooperadores, tudo, já tem filhos maiores, levante a mão. Tá. Então, só para ter uma ideia de como se compõe a nossa plateia aqui. Bom, então nós sentimos já faz um ano que é necessário nós começarmos a dar palavra de orientação para os pais. Mas essa palavra só vai ajudar os pais que têm filhos pequenos. Nós vamos fazer isso proativamente para que daqui a 10 anos os nossos jovens sejam mais saudáveis. O que existe hoje, queridos irmãos, eu vou apresentar para vocês um quadro. Vocês sabem que na vida da igreja nós estamos no negócio de Deus. E qual é o negócio de Deus? Uma montadora de carros, qual é o negócio deles? É produzir carros. Então eu quero perguntar para vocês, qual é o negócio de Deus? Qual é o negócio de Deus? O negócio de Deus é reproduzir Cristo em massa. É isso que Ele quer. Lá em Gênesis 1, Deus abençoou, Deus criou o homem à sua imagem. Então Colossenses fala que Cristo é a imagem do Deus invisível. Ou seja, o homem foi criado à imagem de Deus, ou seja, a imagem de Cristo. E Deus falou com o homem quando o abençoou. Obrigado. Em Gênesis 26, sejam fecundos e multiplicai-vos, ou seja, porque Deus quer multiplicar Cristo. Deus quer multiplicar a imagem de Cristo. E em Romanos 8 fala que nós todos estamos sendo conformados à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muitos irmãos denotam reprodução em massa. E primogênito, usando o termo industrial, é o protótipo, é o primeiro, é o modelo 2016 do carro, novo modelo 2016. Daí se produzem milhares de carros iguais àquele modelo, aquele protótipo. Deus quer reproduzir Cristo em massa. Esse é o negócio na igreja. E na igreja todos nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo, do Senhor do Espírito. E a Bíblia fala que em 1 João 3,2 que não sabemos como havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, então seremos semelhantes a Ele, iguais a Ele, porque o veremos como Ele é. Isso corresponde à visão que o irmão Doug nos passou na conferência de Colossenses, na qual ele falou que Deus se tornou homem para o homem se tornar como Ele é em vida e natureza, mas não na deidade. O que Deus quer é reproduzir Cristo em massa. Então, o trabalho nosso na vida da igreja, muitos de nós já viemos para a vida da igreja, estando talvez em outro grupo cristão, ou éramos incrédulos, éramos católicos e nos convertemos. Mas hoje nós temos filhos gerados na igreja. E o nosso trabalho é formar os nossos filhos, moldar os nossos filhos, para que eles tenham a imagem de Cristo. O que nós estamos produzindo na igreja é um monte de Cristo, como o irmão que você fala, Cristo Júnior. Então hoje nós temos um problema sério. Nós estamos inseridos no contexto do mundo. E aí, irmãos, queridos, nós não podemos nos isentar da nossa responsabilidade. Eu lamento dizer que hoje a grande maioria dos pais adotou a psicologia deste mundo hoje na criação dos seus filhos, inconscientemente.
Eu quero ler com vocês, vamos ler alguns versículos. Vamos ler primeiramente Hebreus, capítulo 11. Como é que é? Não está ouvindo o som? O som está ruim. Tirar um pouco o grave e mais agudo para eles. Como é que está agora? Melhorou? Tá. Hebreus capítulo 11. Está ouvindo agora? Melhorou? Isso. Menos grave e mais agudo. Versículo 23. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Muitas vezes, quando a gente fala da história de Moisés, a gente fica focado só em Moisés. Não, vocês precisam saber que Moisés se tornou Moisés por causa de um casal, dos pais de Moisés. Porque naquela época de Moisés havia um decreto do rei. O rei do Egito, que é Faraó, representa Satanás, que hoje é o príncipe deste mundo. E este rei decretou algo. Assim como hoje, Satanás, o príncipe deste mundo, tem um monte de decretos. E é para isso que eu quero chamar a atenção de vocês, queridos irmãos. Sem querer, nós, os pais, estamos seguindo, obedecendo à risca os decretos de Faraó. E qual era o decreto de Faraó naquela época? Era que todos os filhos homens tinham que morrer. Só podiam preservar as meninas. Todo filho menino que nascesse ia jogar no rio. Por quê? Porque o faraó daquela época não conhecia José e o povo de Israel se multiplicava sobremaneira. E eles tinham medo que vindo um inimigo de fora, o povo de Israel se unisse ao inimigo e daí destronaria o faraó. Então o decreto era matar todos os filhos meninos, filhos varões. Isso tem um significado espiritual. O filho varão na Bíblia representa os vencedores. Então o que Satanás quer aqui, através de Faraó, é matar já de cara todos os vencedores. E o que Satanás não quer é que essa próxima geração na vida da igreja, nossos filhos, sejam vencedores. E você sabe que os nossos filhos são muito suscetíveis à influência deste mundo. E com a ajuda dos pais, irmãos, eles são uma presa fácil para o inimigo. Então o decreto hoje do rei, e eu vejo isso nas famílias dos irmãos. O decreto do rei, hoje é no sentido da moda. Hoje nós, os irmãos que servimos jovens, temos um trabalho difícil para falar para os jovens, especialmente para as jovens, a se vestir com decoro. Quando vem a conferência de jovens, especialmente no calor desses, a jovem toda se veste dessa maneira. E quando a gente fala com a jovem, a minha mãe que comprou roupa para mim. As mães compram roupas assim, olha que gracinha essa roupa. É uma roupa que expõe o corpo. Muitas vezes as mães que compram. E as próprias mães usam essa roupa, tipo de roupa. Então os jovens, as jovens aprendem com os pais. Tem a questão, eu vou tocar em alguns assuntos, não estou dizendo, irmãos, que é errado, já estou falando isso aqui, é tudo tendências do mundo, que a gente às vezes usa exageradamente e afeta os nossos filhos. A questão da vestimenta, a questão dos cosméticos, o uso excessivo de joias, tudo isso afeta os nossos filhos. Não estou dizendo que é errado usar isso, mas afeta os nossos filhos.
Como nós, os pais, gastamos nosso dinheiro. Os filhos observam e eles pegam aí o modelo. E um dia, no casamento, eles vão ter o mesmo problema. Hoje já temos casamentos em que os jovens vêm para pedir aconselhamento e a gente então conversa com eles, daí falamos. O jovem marido reclama que a jovem esposa gasta demais, não tem ninguém conseguiu sustentar, e vice-versa. Bom, eu vou falar de outras tendências. Hoje, uma grande tendência é eletrônicos. Então nós achamos que se a gente compra equipamento eletrônico, celulares, iPads, a gente está amando nosso filho. Não, eu vejo jovens com menos de 10 anos, já com Samsung S6, menos de 10 anos, ele precisa de um S6? Caríssimo, precisa? O pai já está sinalizando para ele. Tênis tem que ser dessa marca, daquela marca, os pais sim senhor, os pais compram. Hoje são os jovens que estão dominando os pais. Eles ditam as regras e os pais não conseguem dizer não. Os jovens nossos hoje não conhecem restrição, não conhecem limitação, não conhecem a palavra não. Porque o príncipe deste mundo já decretou: todos os nossos jovens, todos os jovens do mundo precisam ter um celular e dessa marca, tênis daquela marca, roupa de grife desse jeito. E tem pais, queridos irmãos, olha, cuidado, isso é uma mensagem subliminar para os seus filhos, que vai afetá-los na frente. O filhinho chora, incomoda. Quantos são os pais que se sentam para conversar com os filhos? Quando eles têm 2 anos, 3 anos. Ah, mas o que o filho de 2 anos, 3 anos entende? É exatamente isso que eu estou falando. Enquanto você fica calado, o inimigo fica falando. Quando você começa a falar, o inimigo já falou para ele mais de 10 anos. Ele está acostumado com a voz do inimigo, não está acostumado com a sua voz. Então uma criancinha chora, o que os pais fazem? Dão para a criança um iPad, para a criança parar de chorar. Você está mandando uma mensagem subliminar para o seu filho, que ele está incomodando, e você está subornando o seu filho com o iPad. E o filho já sabe: se eu chorar, papai vai dar para mim coisas que eu quero. Você tem que entender a psicologia da criança. Quando ela chora, o papai já vai lá. Dá um iPad, chora, põe na frente da televisão. Ou seja, nós não queremos gastar tempo com nossos filhos, estamos ocupados demais nas nossas coisas, nossos projetos. Não temos tempo para os nossos filhos. E entregamos nossos filhos para serem entretidos pelo iPad, por televisão e assim por diante. Desde criança não existe um vínculo espiritual forte, emocional com os nossos filhos. O vínculo é muito fraco, é que nem um link, é que nem o sinal da internet, é fraquinho. Em vez de ser 5 faixas, é uma faixa, de vez em quando cai e volta. Não tem vínculo. Estamos mandando mensagem para os nossos filhos que eles incomodam. Então vamos dar um iPad para ele para ficar quieto. O negócio é sempre manter a criança quieta, para não chorar. Outros dão um bombom, dão uma bala, fazem isso, fazem aquilo. E quando a criança faz birra, não, nenhum pai se atreve a corrigir. Às vezes os filhos são reizinhos em casa. Sobe em cima do sofá, quando vem visita, sobe em cima da cabeça da visita, e os pais não podem falar nada. E quando às vezes a gente visita os irmãos, daí os pais querem impressionar: ô filhinho, invoca o nome do Senhor para o resolver. Não! Não, você não invoca os dias normais, como é que vai invocar naquele dia? Ô filho, você não sabe invocar
quieto, mas não invoca não. Então, irmãos, agora eu vou falar algo assim que está no meu coração. Senhor Jesus. Queridos irmãos, você precisa gastar tempo com seus filhos. 15 anos passam-se num piscar de olhos. Seu filho hoje tem 2 anos. Você dá uma piscada e seu filho está com 10. Por que você acha que Moisés, quando foi desmamado, foi levado ao Egito, com que ano ele foi? Com que idade ele foi desmamado? Não sei, 6 anos de idade, 7 anos. Naquele tempo, as crianças tomavam leite materno bastante tempo. Talvez 6 anos, 7 anos. Daí foi levado para o Egito e lá viveu até os 40 anos de idade. Mas a identidade de Moisés era forte. Aos 40 anos de idade, ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Por que você acha? Porque naqueles 6 anos, 7 anos que Moisés gastou com a mãe dele conseguiu estabelecer um vínculo que ninguém conseguiu cortar. Amém. Os 33 anos, 34 anos no Egito, com todo aquele bombardeio, a cultura egípcia, o melhor que havia no Egito, todas aquelas meninas do Egito, ninguém conseguiu cortar esse vínculo. Quando chegou aos 40 anos, Moisés falou: eu sou hebreu, eu não sou egípcio. Ele tinha uma identidade forte. Quem lhe passou essa identidade? A mãe daqueles 6 ou 7 anos. Não pense que a criança não entende nada. Hoje, 2 meses atrás, recebi um artigo dos irmãos que são médicos, compõem aqui o grupo lá do ambulatório, mandaram um artigo e eu baixei imediatamente. Os médicos hoje já falam que é necessário já, se você quer que seu filho tenha um nível intelectual bom, ler para seus filhos quando ele está no útero. A minha filha, quando os 2 filhos que nasceram, ela cantava para eles, falava versículos para eles. Quando o filho nasce, já tem que nascer acostumado com invocar o nome do Senhor. Não é só na reunião, é a mãe falando para o filho, o pai falando para o filho, e já desde criança falando. Uma vez tinha um irmão e uma irmã que receberam o irmão numa conferência, hospedaram. Da irmã tinha tido neném, então estava na sala e o hóspede estava na sala, todos conversando. Da irmã estava dando mamadeira para o neném. Enquanto estava dando mamadeira, a irmã falava: você é do Senhor, você quando crescer vai servir o Senhor. Daí o irmão hóspede fez gracinha, ele falou para o marido: você não acha que seu filho é um pouquinho jovem para entender essas coisas? Daí o marido respondeu bem sério: irmão, desculpe, mas aqui em casa nós falamos para os nossos filhos antes que o diabo lhe falar. Alguém aqui ensinou seu filho a mentir alguma vez? Não? Você não deram aula de mentira? Filha, você está aqui, vou ensinar você como mentir. Quando a mamãe fizer um bolo de chocolate, a mamãe fala: não mexa. E quando a mamãe for no banheiro, você lá fica o dedo. Quando a mamãe voltar, quem mexeu no bolo? Você tem que dizer: não fui eu. Tem uma mãe alguém que ensinou o filho a fazer isso? Como é que o filho aprende a mentir? Quem lhe ensinou? Satanás. Então hoje, irmãos, raríssimos são os pais. Por isso que eu chamei vocês aqui, porque tem tempo para corrigir. Raríssimos são os pais que se sentam com os filhos, celulares desligados, TV desligada, telefone fora do gancho, para conversar com os filhos, passar para os filhos os nossos valores, falar para os filhos a nossa história, o nosso legado, a experiência de papai e mamãe quando eram solteiros, a experiência de vitória, as experiências de fracasso, como papai e mamãe se conheceram e juntos, antes de vocês nascerem filhos, as nossas experiências de derrota, de vitória, os milagres que nós experimentamos.
o legado nosso. É ensinar a Bíblia, é ensinar os valores, é ensinar a dar para eles a referência da palavra de Deus. Hoje, os nossos jovens não têm a referência. A referência é o que os amigos falam lá fora. A nossa única referência tem que ser a palavra de Deus. Os nossos jovens hoje não sabem o que é o pecado. Cometem fornicação e quando falam assim, eu caí em pecado. E você se arrependeu? Eu acho que sim. Porque você não sabe nem o que é se arrepender. Não tem ideia do que é santificação. Não tem ideia do que é o pecado. Não tem consciência. Nem do bem e do mal tem consciência. Do certo e do errado. O que agrada a Deus, o que ofende a Deus. E tudo isso está na palavra. Precisamos dizer para os nossos filhos: adultério, fornicação, sexo antes do casamento ofende a Deus. A idolatria ofende a divindade. A fornicação ofende a humanidade. E a divisão ofende o corpo de Cristo. Fornicação, idolatria e divisão do corpo. A idolatria ofende a divindade, a natureza divina. A fornicação causa danos à natureza humana e a divisão danifica o corpo de Cristo. Então o que nós estamos notando? Por anos e anos a fio na conferência de jovens, nós estamos, sabe irmãos, eu vejo o curso da vida da igreja, das conferências, tudo, como uma fita transportadora, numa fábrica, produção em série. Então as peças são colocadas aqui no começo da fita, transportador da correia, transportador, daí então a gente vai trabalhando. Então aqui entra reunião de crianças, reunião de adolescentes, reunião de jovens, conferência de jovens, a gente vai trabalhando. E a gente está notando que as peças estão todas com defeito. E a gente fica consertando aqui. Toda peça que passa conserta um pouco. Irmão, na conferência retrasada, na última conferência também tivemos orações, mas na conferência retrasada, a primeira que nós tivemos, praticamos isso, 500 jovens foram orar conosco lá em cima. 500! Depois de várias reuniões, irmãos, abrindo o coração, se derramando diante de nós, com lágrimas, falando dos conflitos que eles têm. Esses conflitos deveriam ter sido resolvidos em casa. Então o que nós notamos, irmãos? Os nossos jovens vêm com defeitos, conflitos, pecado, alguns até com problema de identidade sexual. Eles não sabem sua preferência, se são. Daí tem a questão da homossexualidade, tem tendências da homossexualidade. Então nós estamos tentando resolver os problemas. Conferência jovem, resolve, todo ano entra, resolve. De repente, caiu a ficha. Não é só responsabilidade do serviço de criança, serviço de jovem, serviço de adolescente, ou da conferência de jovens. Os pais, você sabe, irmão, nessa correia transportadora, no começo, alguns estão aqui, serviço de crianças, outros irmãos estão aqui no serviço de adolescentes, outros irmãos estão aqui no serviço de jovens, e outros irmãos aqui na conferência de jovens. Mas quem está presente em todas as fases e etapas? São os pais. Os pais são os que colocam os jovens nessa correia transportadora. Os pais acompanham o jovem toda essa vida. Então quem realmente vai mudar a vida de um jovem são os pais. Nós conhecemos irmãos diáconos que falaram o seguinte para nós. Alguns irmãos que servem jovens notaram que um casal de jovens, irmãos, na família, um jovem e a sua irmã não conheciam a Bíblia. Falavam histórias da Bíblia, eles não sabiam nada da Bíblia. Daí, os jovens procuraram os pais e disseram: irmãos, queremos encorajar vocês a ler mais a Bíblia com seus filhos em casa. Eles não conhecem nada da Bíblia. Sabe qual é a resposta dos pais? Essa não é nossa responsabilidade, é a responsabilidade do serviço de crianças. Isso apenas é uma pequena janelinha, irmãos, que nos mostra o conceito. Então, a responsabilidade não é da igreja.
presbítero da igreja e falou: olha, eu vou mandar um jovem aqui uma criança chamada Pedrinho. Eu vou mandar lá na casa daquele irmão, fulano, do Paulo e da Maria. E você, presbítero, é o encarregado com esse jovem. É assim que acontece? Não. Deus envia os jovens, nossos filhos, para nós cuidarmos. Então o que acontece? O que os pais se isentam. Muitas vezes nós trabalhamos com jovem, na reunião de criança, reunião de jovem, quando chega em casa, inconscientemente, queridos irmãos, não é culpa de você, inconscientemente os pais desfazem tudo. Muitas vezes os irmãos falam: olha, isso aqui ofende o Senhor, eles vão para casa dos pais fazendo. Tem mães que assistem novelas, acham engraçada a novela, assistem, não perdem, e na novela o padrão moral é baixíssimo. E minha mãe vidrada, fã daquelas novelas, e às vezes dá muita risada, a filha pequenininha, isso é uma coisa boa. Aí começa a seguir o exemplo da novela. Quando cresce, a mãe fica apavorada: onde que a minha filha aprendeu isso? Na novela. E como não existe essa conversa, esse diálogo contigo, eu não estou falando isso, irmãos, porque eu, o Miguel, toda a nossa família, eu quero dizer uma coisa: desde crianças, nossos pais estabeleceram esse vínculo. Eu saí de casa com 15 anos de idade, porque não havia um bom colégio na cidade de Carazinho, onde eu morava. Meus pais acharam um colégio muito bom na cidade de São Leopoldo. Com 15 anos de idade, eu nunca mais voltei para lá, para casa. E tudo que meus pais ensinaram naqueles 15 anos foi o que me sustentaram até hoje. Os meus caminhos do Senhor, a palavra que eu conheço hoje, os hinos que eu conheço hoje, as experiências profundas que eu tenho no Senhor, foram dados para mim, meu embasamento em casa. Tentações houve aos milhares. Hoje eu olho para trás, eu tremo. Quantas tentações eu tive naqueles 15 anos que eu saí para cá, 16 a 17 anos. Eu não sucumbi a nenhuma daquelas tentações, porque a referência da palavra era fortíssima. E outra coisa, queridos irmãos, quando em casa, isso a gente sabe, muitos casais têm brigas em casa. Quando tem brigas em casa, não existe paz. Não existe paz. E os filhos ouvem que vocês brigam, presenciam em vocês a falta de temor do Senhor. Algumas coisas que vocês falam, eles veem: puxa, meu pai, minha mãe não tem temor do Senhor. Daí ouvem vocês falando no local, dando testemunho, veem vocês falando outra coisa em casa, para meus pais são falsos. Então eles não querem mais a vida que vocês têm. Eles se sentem, eu não estou contando isso para vocês, porque é o que está acontecendo. Eles se sentem inseguros em casa. O vínculo já é fraco, se sentem inseguros. Então o que acontece? Seus filhos não querem mais ficar em casa, procuram qualquer desculpa para ficar fora de casa a maior parte do tempo. E eles se sentem seguros fora de casa. E ali fora de casa, eles conseguem estabelecer um vínculo forte, mais forte que o vínculo que tem com vocês. Daí mais tarde, quando seus filhos já perderam bastante o vínculo com vocês, já estão no mundo, tudo, vocês querem trazê-los de volta para a vida da igreja, o vínculo não é forte o suficiente para trazer de volta à igreja. Daí já é tarde demais. Irmão, na verdade nós estamos fazendo esse trabalho dos pais muito tarde. Já perdemos muitos jovens. E muitos jovens que nós temos hoje na vida da igreja, irmãos, eu choro por eles, estão cheios de conflito. Cheios de conflito. Eu clamo a vocês, pais. Vamos cuidar de nossos filhos. Um dia, quando você for julgar, ele não vai julgar o responsável da igreja se o nosso filho não entrar no reino. A responsabilidade é dos pais. É dos pais. Nenhum filho que você tem é seu, na verdade. Isso aqui é uma coisa que meu pai e minha mãe nos ensinaram, e isso tem nos orientado demais, a mim, o Miguel, nossos irmãos, no serviço do Senhor. Tudo que nós temos hoje, a nossa vida, o nosso dinheiro, nossos bens, nossas empresas, a nossa família, tudo do Senhor.
Você sabe que no 2000 eu perdi uma filha, minha esposa e eu perdemos uma filha, tá? De 7 anos e meio de idade. A dor foi muito, mas eu dou graças ao Senhor, minha esposa e eu, especialmente minha esposa, foi muito sério, ela foi muito séria em cuidar dessa filha nossa. E quando ela partiu para estar com o Senhor, ela tinha o Senhor, certeza absoluta. E é isso que nos consola, sabendo que quando alguém parte, essa pessoa está com o Senhor. Mas mal sabíamos nós que a janela tinha um selo, um carimbo nela, só que a gente não conseguiu ler aquele carimbo quando ela nasceu. O carimbo dela falou assim: válido por 7 anos e meio. Ou seja, o Senhor deu aquela filha para nós uma validade de 7 anos e meio. O Senhor já tinha avisado, 7 anos e meio depois você podia recolher, só que a gente não sabia. Eu oro para que o Senhor recolha nenhum ente querido de ninguém aqui. Mas nós temos que saber, nós não vamos ter nossos filhos para sempre. Nada que temos é nosso, é tudo do Senhor. Nós apenas estamos cuidando das pessoas e das coisas pelo Senhor. O dinheiro que eu tenho, irmãos, não quero dar um testemunho, nem um centavo a mim. Eu sou apenas um gerente. Então tudo que eu gasto, eu consulto o Senhor consigo, se agrada eu gastar naquilo. Os filhos nossos, meus, são todos do Senhor. Eu apenas eu cuidei deles. Todos hoje estão casados, alguns já têm filhos, mas quando eu cuidei deles, junto com minha esposa, nós sabíamos que estávamos cuidando deles pelo Senhor. Nada é nosso, é tudo do Senhor. E quando o Senhor voltar, nós vamos prestar contas ao Senhor de tudo que Ele nos deu. Do dinheiro, dos bens, das empresas, dos filhos, dos irmãos. A igreja que nós estamos cuidando é tudo do Senhor. Nada está no meu bolso, é tudo do Senhor. Então, queridos irmãos, quero ler alguns versículos com vocês. Vamos ler Salmo 127. Na minha introdução, sejam jovens com menos defeitos, jovens com menos conflitos, mas tem que vir lá de casa, trabalhando continuamente. Irmãos, hoje existe a psicologia do mundo, como educar os nossos filhos, o decreto de Faraó. Eu falei, Moisés se tornou como ele é, porque teve um casal que teve a coragem de dizer não para Faraó. Nasceu o filho e falou, não, esse filho é especial, nós não vamos jogar ele no mundo. E quando já não dava mais para esconder, depois de 3 meses, o filho chorava com voz muito alta, Moisés era bem forte, não dava para esconder mais. Então o que a mãe fez? A mãe fez a parte dela, fez um cesto e calafetou com betume e colocou no rio, e colocou a irmã para vigiar o cestinho. E quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Deus enviou a filha de Faraó para resgatar Moisés das águas. Esse é o significado da palavra Moisés, resgatado das águas. Não adianta lá na frente, oh Deus, salva meu filho. Nós não fizemos a nossa parte. O que a mãe de Moisés fez? Escondeu ele por 3 meses, fez um cesto, calafetou com betume, colocou no rio, entre ali um junco ali para o rio não levar, ficou bem preso ali, colocou a filha para ficar vigiando. Daí Deus mandou a filha de Faraó. Quando a filha de Faraó veio, ele, menino dos hebreus, tudo. Mas quem que vai amamentar esse menino? Daí sai a irmã de Moisés. Eu conheço uma mulher que pode amamentar. Ele levou para a mãe amamentar. Melhor impossível. Naquele tempo que amamentou, daí a mãe de Moisés falou, você, eu creio que ela falou o seguinte, Moisésinho, você não é justo, você é hebreu. E quando Moisés já tinha 3 anos de idade, ela podia falar um pouquinho, fala assim, eu sou hebreu, eu sou hebreu.
nunca esqueceu, Deus foi bom. Bom, Salmo 127, versículos 3 a 5. Aqui fala, herança do Senhor. Herança de quem, irmãos? Do Senhor. São os filhos. Aqui tem duplo sentido. É uma herança que o Senhor dá para nós, mas essa herança é do Senhor. Ele quer que a gente cuide para o Senhor herdar esses filhos de volta. O fruto do ventre é seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, a seus filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Mateus 24. Mateus 24, versículos 45 a 47. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Eu quero aplicar isso para a família agora. Quando falo servo fiel e prudente, é o quem é, pois, o pai e a mãe fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, a quem o Senhor confiou os seus filhos, para dar-lhes o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Não é só reunião com os irmãos lá de fora, é reunião com a sua família. Eu recomendo, uma vez por semana, papai, mamãe, marido e esposa com os filhos, tem que ter uma reunião só com a família, para orar, para cantar. E daí, papai fala a Bíblia, pega uns versículos, explica. E quando canta os hinos, explica o que significa cada estrofe. É isso que o meu pai fez para nós. Hoje eu entendo tudo isso em chinês. Hoje eu sei quase, Miguel e eu sabemos todos os hinos praticamente de cor em chinês. E sabemos o significado de cada estrofe. E aquilo, irmãos, afetou a nossa vida para sempre. Daí, orar. Toda vez que tinha uma situação na fazenda, meu pai em Carazinho, precisava de chuva, urgente. Daí vinha para casa e todos nós ajoelhávamos na sala, papai, mamãe, Miguel e eu, Jonathan e Salomão, nos ajoelhávamos e orávamos. E às vezes, na hora da refeição, daí chovia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, e nós ali, Miguel e eu, continuamos orando, Senhor, manda chuva, daí meu pai para. Eu esqueci de avisar vocês, já chovendo demais, tem que pedir agora que faça sol. E Miguel e eu continuamos orando para que continuasse chovendo. É assim a nossa comunhão em casa, havia comunhão, nós orávamos por todas as nossas necessidades, até hoje, já com 3 gerações, a Mami, nossa geração, nossos filhos agora e até nossos netos, 4 gerações, toda vez que há uma situação urgente na família, todo mundo para a fazenda, e nós temos 1, 2 dias de oração juntos. Tem que ter, irmãos, esse vínculo do Pai, esse legado. Então, continuando, quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, eu vos digo que ele confiará todos os seus bens. Como o Dom está falando do Evangelho, as primeiras pessoas para quem precisam pregar o Evangelho é a nossa família, nossos filhos. Papai e mamãe precisam pregar o Evangelho com os filhos. Não é os irmãos, não são os irmãos da igreja que pregam o Evangelho com nossos filhos. Foi meu pai e minha mãe que pregaram o Evangelho para mim, para o Miguel, Joana de Salomão. Na reunião, houve uma reação, mas nós já tínhamos ouvido o Evangelho. Foi o papai e a mamãe que nos levaram a ser batizados. Tem que ter um vínculo. Vamos ler agora Atos 2:39. Pois para vós outros é a promessa. Só para nós, adultos? Não, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Promessa para nós e para os nossos filhos. Nunca dê a impressão para os filhos que eles são incomodam. Essa mensagem subliminar você não pode mandar para os seus filhos. Seus filhos não podem entender que eles são incômodos. Eles precisam do seu tempo. Hoje,
nos filmes de Hollywood, nessas comédias românticas, tudo. Um grande tema é a falta, o pouco tempo que os pais gastam com os filhos. Os pais ficam só ali envolvidos com o trabalho e tudo, perdem o jogo de futebol do filho, perdem o recital do filho, perdem o aniversário do filho. Isso apenas exemplos seculares. Quando seus filhos crescerem, o que eles vão se lembrar de nós? Papai e mamãe me ensinam isso, me ensinaram isso. Foi papai que me ensinou isso, mamãe que me ensinou isso. Vão se lembrar do tempo que vocês gastaram juntos conversando. Eu me lembro, Miguel, eu me lembro do tempo que papai gastava com a gente, irmão Samuel, que já está no Senhor, a gente ficava deitado no nosso caso humilde que tínhamos em Carazinho, no quintal minúsculo. Daí papai comprou aqueles cadeiras assim, que a gente estava inclinado para trás e a gente olhava as estrelas. Daí olhava as estrelas cadentes, o papai contava histórias para a gente. Contou muitas histórias da vida dele, histórias da Bíblia e histórias da China. Havia um vínculo muito forte, muito forte. Então, Atos 2:39 fala que a promessa é para nós e para os nossos filhos. Agora, irmãos, eu quero falar algo muito sério aqui. Josué, vamos ler Josué. Quero falar para vocês sobre um grande problema que eu quero que nós evitemos a qualquer custo. É o problema da continuidade. Esse problema, no mundo secular, no mundo empresarial, no mundo das empresas familiares, se chama síndrome da terceira geração. E na história da igreja também existe o síndrome da terceira geração. Então, na história da igreja se aplica assim: a primeira geração é divina, totalmente de Deus. A segunda geração é religiosa e a terceira geração é sem Deus. Em inglês é: first generation is godly, the second generation is religious, and the third generation is godless. Primeira geração tem muito Deus na vida dele. Segunda geração já é só religião. Terceira geração é sem Deus. Nas empresas familiares, a primeira geração tem um patriarca que formou uma empresa com ideais, a duras penas conseguiu construir um império, uma empresa bem sucedida. Daí passa para os filhos. Daí já tem problema, disputa de herança, essas coisas, mas os filhos estão aí. E daí a empresa continua, mas já não daquele jeito. Quando chega a terceira geração, só que todo mundo só quer o dinheiro. Daí a empresa entra em falência e fecha. Essa é 90 e poucos % das empresas familiares estão nessa situação. Na terceira geração já deixa de existir. E os grandes movimentos religiosos na história da igreja, a grande maioria morreu na terceira geração. Os irmãos unidos, quando começaram o culto no tempo de Darby, etc., seus companheiros, primeira geração, veio a segunda geração já não teve divisão, a terceira geração já desapareceu. Todos os grupos cristãos grandes começaram com um movimento assim, na terceira geração estão algo assim, já sem rumo, sem. Nós já estamos na terceira geração da vida da igreja, irmãos. Se nós não tomarmos uma medida, a batalha está perdida, irmãos. Eu falo sério, irmãos. Essa geração nossa, inclusive, irmão, amanhã à noite vai ter uma palestra para o serviço de música. Nós estamos um pouco preocupados. A maneira como várias vezes estamos cantando nossos hinos, a tendência, irmãos, se não tentamos que girar a rota. Senão pouco a pouco o mundo vai entrando, nós vamos perder nossa identidade. Hoje se pratica aniversário, usam locais de reuniões, festa de aniversário. Não tem nada de errado de celebrar o aniversário, mas pode ser na sua família, não precisa usar o local de reuniões. Mas hoje existe essa tendência, festas, e até festa de casamento, com bebidas alcoólicas. E eu já conheço até reuniões de festa de aniversário entre os irmãos, em que a família do noivo, da noiva, são incrédulos. E houve bebedeira e os irmãos se embebedaram. O irmão responsável estava dançando, eles ficaram bêbados. E no sábado, com que cara eles dão a mensagem?
Irmão, o mundo está entrando, fazendo uma pressão muito forte. Nós temos que preservar o nosso lar. Então, irmãos, vamos ler agora Josué 24. Josué 24, versículos 45 a 47. Perdão. 14 e 15, desculpa, 14 e 15. Então Josué já estava bem idoso, estava para partir para estar com o Senhor. Então olha o que ele escreveu aqui. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eles se posicionaram para servir o Senhor. Vamos ler agora Juízes 2, versículos 8 a 11. Então, Moisés e Josué. Moisés era a primeira geração, Josué a segunda geração. Moisés era bem forte. Por mais corrupto que o povo fosse, por mais que eles fossem desobedientes, adorando ídolos, cometendo fornicação, mas Moisés estava à frente, era líder e conseguia corrigir a rota do povo e conseguia levar o povo até a fronteira da terra de Canaã. E Josué era alguém que Moisés preparou e ele conseguiu levar o povo de Israel, apesar de Moisés não poder entrar na terra de Canaã. Josué levou o povo de Israel a entrar na terra de Canaã e eles conquistaram toda a terra de Canaã. E enquanto Josué vivia, realmente o povo se manteve nos caminhos do Senhor. Vamos ler então aqui, Josué capítulo 2, versículo 8. Faleceu Josué, vamos ler os 6. Havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as coisas, as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Olha só, gente. Moisés daí morreu, foi sepultado, e foi congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram em Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais. Olha o que aconteceu. No versículo 7 fala: enquanto Josué vivia, e enquanto aqueles que sobreviveram depois, muito tempo depois da morte de Josué, o povo serviu o Senhor. Mas quando todos eles morreram, a terceira geração já não conhecia nem mais o Senhor. Conhecer o Senhor quer dizer o quê? Não é que nunca ouviram falar de Deus, é que não tinham mais a referência à palavra de Deus. Os pais aí falharam em ensinar os seus filhos. Então eu quero, irmãos, aproveitar e ler alguns versículos. Esse trecho que eu vou falar para vocês agora, o título é: ensinarás a teu filho. Isso é um mandamento do Senhor. Nós temos a obrigação de ensinar os nossos filhos. Nós temos que ser proativos. Eu quero que cada um de nós, você com sua esposa, você com seu marido, hoje à noite, quando voltarem para casa, tenha uma conversa. Como queremos nosso filho daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Onde vocês os veem? Se vocês continuarem do jeito que estão, dando para eles tudo o que eles querem, sem restrição, sem limitação, e não falarem para eles a palavra do Senhor, não mostrarem para eles, sabe, irmãos, é uma coisa para vocês: os nossos filhos só vão florescer se tiver alguma restrição.
a restrição hoje, uma grande parte dos delinquentes e dos criminosos foram presos. O psicólogo conversa com eles, falando assim: se vocês pudessem voltar no tempo e voltar para a infância, como você gostaria que tivesse sido as coisas? Sabe o que a maioria diz? Gostaríamos que papai e mamãe tivessem dito não para nós. Hoje, no mundo de hoje, tem dinheiro, tá? Se não tem dinheiro, a gente pega em prestações, mas o negócio é manter o nosso filho feliz. Isso estraga, nós acabamos destruindo o nosso filho, matando o nosso filho. É o decreto de Faraó: tem que matar todos os filhos. Claro que vocês vão jogar o filho de vocês na água, mas com o jeito que vocês estão fazendo as coisas, vocês estão seguindo o decreto de Faraó e estão jogando seus filhos na água, estão matando eles pouco a pouco. Quando eles chegaram na adolescência, eles já estão mortos, consciência morta, sensibilidade morta, sem referência da palavra de Deus. Daí que eles fazem? Você sabe, queridos pais, na pesquisa que nós fizemos com jovens, 50% dos jovens que participaram da pesquisa confessam anonimamente que já tiveram sexo antes do casamento, relações sexuais. E também para nós foi um choque para nós. Muitos jovens hoje que servem na vida da igreja têm relações sexuais normalmente fora do casamento. Elas estão servindo. Os pais não sabem. Tem pais que mandam a filha para uma outra cidade para fazer faculdade. Os pais acham que ela está fazendo faculdade. Irmão, tudo isso a gente sabe. Ou o filho, mas está lá envolvidos em situações pecaminosas. Por quê? Não havia um vínculo em casa. Quando saem de casa, se sentem livres para experimentar o mundo. Não houve a vacina. Então em casa a gente segura, mas não adianta só segurar. Vamos a uma coisa, irmão: se não houver a palavra, o antídoto, o vínculo, o dispositivo anti-sísmico que a gente instala aos nossos filhos, quando eles saírem de casa, ele vai dizer assim: livre estou, e vão experimentar todas as coisas. Daí toda aquela protecionismo que houve em casa, mãe super protetora, tudo não adiantou nada. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: o que realmente fica é o vínculo e a palavra de Deus. Então aqui, na terceira geração do filho de Israel, perderam a referência. E o livro de Juízes foram alguns séculos de tragédia, sem liderança, até que saiu Samuel, o segundo homem. Samuel, veja só, outra vez um homem, Samuel. Foi um pedido da Ana, que era estéril. Ela chorou, orou, Deus lhe deu um filho, e ela consagrou, falou assim: se você me der um filho, Senhor, eu vou consagrar meu filho todo serviço. O filho nasceu, e ela criou o filho, e a Bíblia fala, tanto a mãe de Moisés como a mãe de Samuel, Ana, fala, e criou o seu filho. Não é só da comida, da roupa, da tênis, nós temos que criar os nossos filhos. Essa palavra criar tem que sublinhar, colocar em negrito e sem letra maiúscula, tem um significado muito forte. Criar é estabelecer o vínculo, passar a palavra, ensinar, disciplinar. Hoje à noite não temos tempo. Eu dei várias palestras já sobre para os pais em Brasília em junho deste ano, no ano passado, 2 palestras, mas só arranhamos só metade dos livros que a gente queria apresentar. Hoje à noite, por causa de pouco tempo, a gente só pode falar uma coisa mais geral. Então Samuel, da mesma situação de Moisés, quando foi desmamado, a mãe de Samuel, Ana, levou ele para o tabernáculo e deixou ele. Mas o vínculo foi forte. Mas ele não conheceu o Senhor pessoalmente. E um dia Deus o chamou. Ele achava que era ele. Mas você pode ver, irmãos, o caráter dele. Quando ouviu Samuel, Samuel, ele achava que era ele. Ele não ficou deitado na cama: o que é ele? Não,
Ele disse: lembra do meu? Correu até ele: Senhor, tu me chamas? Ele disse: não, não te chamei não. Volta para cá, Samuel, não te chamei. Daqui a pouco: Samuel, Samuel. E ele correu de novo. Ó, mostra o caráter dele, mostra que a mãe educou ele muito bem em casa. Um jovenzinho. A Bíblia fala que ele não conheceu o Senhor ainda, não teve o chamamento do Senhor. Irmãos, quando a gente cria os filhos, é preparar o vaso que Deus vai encher depois. Esse vaso tem que ser sem trincas, sem rachaduras. É um vaso de honra. O que o inimigo quer fazer é destruir esse vaso para que seja cheio de trincas, de rachaduras, para que Deus não possa usar esse vaso. Da terceira vez, chamou ele, correu para ele, o nome dele, falou: já entendi, é Deus. Próxima vez chamar, falando: Senhor, eis-me aqui o teu servo. E daí foi que ele teve um contato com Deus. Daí, como ele tinha um vínculo forte com os pais, que os pais também eram pessoas de Deus, quando Deus estabeleceu o vínculo, por causa daquela base que ele tinha, o vínculo foi super forte. E Samuel foi um grande homem de Deus que virou a era dos juízes para a era dos reis. Você pode ver 2 grandes homens de Deus, 2 mães. Eu quero dizer uma coisa para as mães agora, como encorajamento para as mães. Os pais fazem parte também, mas a maior parte é a mãe que faz. Hoje, na sociedade moderna, tem a questão do trabalho. A mãe tem que trabalhar, certo? Para sustentar a família. Hoje, por causa do aluguel, as situações, está difícil sustentar a família. Então, a mulher tem que trabalhar também. Mas daí você tem que considerar seriamente o que vai acontecer quando o marido sai para trabalhar, a mulher também sai para trabalhar, entrega o filho lá na creche. E a filha é criada na creche por anos e anos. E quando o filho cresce, o que a gente pode esperar? Quando chega no fim do dia, tira o filho da creche. Quanto tempo você tem para falar com seus filhos? O seu filho foi criado por uma estranha. Ele é filho da estranha ou do estranho. Você quer depois desequilibrar, trazer para o seu lado? É difícil. Então, é difícil, é um dilema, é um conflito. Mas você tem que considerar. Querem mais dinheiro ou querem filhos? Também eu quero falar uma coisa para as irmãs. Algumas irmãs choram. Quando eu era solteira, quando não tinha filhos, eu podia servir. Eu fazia isso, fazia aquilo. Agora tenho filho, estou presa, não posso servir. Não está nada. Você sabe que a mãe de Moisés recebeu um galardão muito grande no reino? A Ana, mãe de Samuel, vai receber um galardão muito grande, porque se você conseguir produzir um Samuel e Moisés, eu garanto para você que ele para você já vai vencer. Eu não posso servir, eu não posso pregar o evangelho. Eu vou dizer uma coisa: quando você tem filhos, se você conseguir pregar o evangelho para os seus filhos, e seus filhos depois quando crescerem forem para o SEAC, consagrar um ano para o SEAC, saírem do SEAC, serem homens de Deus, constituídos com a palavra, aperfeiçoados, e mesmo depois que trabalharem, fizerem faculdade, trabalharem, o que ele ganhar no SEAC vai dar o resto da vida deles. Homens de Deus, vocês irmãs já são vencedoras. Não fiquem tristes quando seus filhos estiverem grandes, estiverem casados ou saírem de casa. Você pode ver assim: nossa, marido quer ganhar todos os nossos filhos e transformá-los em homens de Deus. Irmãos, vai ser tremendo. Então tem que tirar um pouquinho do nosso conceito. Tenho um filho, não posso servir. Então a gente passa a mensagem de sublimidade de novo. Seu filho vai dizer: eu sou estorvo da mamãe. Ela chora porque ela quer servir. Eu sou o empecilho que impede ela de servir. Pronto. Isso é negativo para o seu filho. Não pode passar essa impressão para o seu filho. Vamos ler agora, queridos irmãos, capítulo 26 de Juízes.
Vamos para Deuteronômio, capítulo 6. Esse é o versículo. Deuteronômio, capítulo 6. Sobre ensinar os nossos filhos. Eu só vou ler alguns versículos, daí nós vamos parar por causa do tempo e ver se algum cooperador quer completar alguma coisa e também abrir para perguntas e respostas. Capítulo 6, versículos 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar, irmãos, é meter insistentemente até entrar. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Irmãos, hoje nós temos um grande quebra-vínculo, ladrão de tempo, é o celular. Em casa, marido e esposa estão conversando lá. Sim, querido, o que aconteceu hoje? Pois é, querida. E você, querido? Ninguém olha no olho no olho. Quando seu filho tem conflito, quando ele sofre bullying na escola, quando tem conflito de identidade, até mesmo identidade sexual, ele tem coragem de falar com você? Irmão, já vi casos demais, e os pais choram de tristeza. Mas meu filho não me falou isso. Os filhos têm conflito, eles não procuram os pais, procuram os irmãos responsáveis, procuram os amigos e falam seus conflitos, choram as quitandas dos outros. Daí os irmãos voltam para os pais falam: seu filho está passando por uma crise, tem que ajudá-lo. Mas ele não falou para mim. Por que ele não falou? Não tem vínculo. Não existe ambiente em casa para isso. Às vezes, quando a gente fala assim, irmãos, vamos orar de 2 em 2, eu vejo o pai e o filho sentados lá, os dois olhando para cima. Não conseguem nem orar juntos. Tu as inculcarás a teus filhos. Olha só, isso mostra que tem que gastar tempo com os filhos. E delas falarás assentado, andando, e ao deitar-te e ao levantar-te. Vamos ler mais um versículo, vamos ler Deuteronômio 4, versículos 9 e 10. Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber, aqui está a frase, e as farás saber a teus filhos, e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim que te aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinarás a seus filhos. Então, queridos irmãos, eu encerro aqui. Esses versículos, tem muito mais, mas só vou ler esse versículo hoje à noite. Mostra que precisamos ensinar os nossos filhos. Isso denota que nós precisamos gastar tempo com nossos filhos. Mas, puxa, eu não tenho tempo. Irmãos, quão importante é seu filho para você? Tempo é uma questão de prioridade. Eu não tenho tempo para fazer exercício. Tem sim. Quando você tiver um infarto, que Deus guarde que ninguém tem um infarto, mas se tiver um infarto, o médico falou: se você não se exercitar, você vai morrer. Daí de repente aparece milagrosamente 1 hora por dia para exercício. Tempo é uma questão de prioridade. O seu filho é importante para você. É que hoje tem coisas para você que são mais importantes que o seu filho. O seu filho não está em primeiro plano. O seu filho tem que estar em primeiro lugar. Você tem que conseguir tempo. Se nós não conseguirmos administrar o tempo, como vamos administrar o reino? Eu sempre falo, hoje nós temos que aprender a administrar 4 coisas. Primeiro, gestão do tempo. Segundo, gestão das finanças. Terceiro, gestão das relações humanas. E quarto, administrar as circunstâncias. Precisamos gastar tempo com nossos filhos. Sem WhatsApp, sem celular, olho no olho.
é voltar àquela maneira antiga. Por isso que antigamente nossos filhos, os jovens, tinham menos conflitos, porque não tinha televisão, não tinha eletricidade. Chegava o final do dia, era luz de lamparina, lampião, de querosene, todo mundo ia dormir cedo, mas tinha muito diálogo. Não estou dizendo que tem que contar para aquela época, mas tem que separar tempo para ensinar seus filhos. Isso faz parte da vida da igreja. Senão, irmãos, nós vamos perder a próxima geração. Não olhe para o grande número. O número nunca impressionou a Deus. Eu estou vendo já um vínculo muito fraco nessa terceira geração. Por isso nós conclamamos os pais a cooperar. Queridos irmãos, estão dispostos a cooperar? Amém. Vamos salvar essa próxima geração. Afinal, são os nossos filhos, irmãos. São os nossos filhos. Quanta dor, quanta tristeza eu vejo os pais chorando. Meu filho deu certo, Senhor. Meu filho está no mundo. A gente queria, irmãos, poupar os anjos. O tempo do bilu passa rápido. Quando chega na adolescência é outra realidade. Os pais só acordam quando os filhos chegam na adolescência. Temos que ser proativos, acordar antes. O filho não nasceu ainda, mas já temos que estar antenados e já fazer o trabalho. Ter filho não é fácil, é muita responsabilidade. Se a gente tivesse tempo, a gente ficaria horas e horas e horas falando, irmãos. E Miguel tem muita coisa para falar, e outros irmãos também tem muita coisa para falar. Nós precisamos investir nos nossos filhos. É hora de investir neles. É hora de investir neles. Para que o Senhor tenha um caminho da próxima geração. Para que não morra conosco. Quando mandou alguém fez a parte dele, nós vamos fazer a nossa parte. Amém? Amém. Algum cooperador quer completar alguma coisa? Essa noite o Esdras abordou alguns princípios muito importantes. Eu só queria também enfatizar em algum desses pontos, mas é bem rápido. Primeiro, desde o momento que nossos filhos nascem até a entrada da adolescência, são 12 anos. Nós temos uma janela de 12 anos para semear. Porque quando entra na adolescência, começam os questionamentos. Já não recebem com simplicidade. Eu não sei qual a idade do seu filho, mas lembre-se, 12 anos. Se seu filho está com 6, você só tem mais 6. Nós precisamos ter esse sentimento de urgência. Segundo ponto que eu queria tocar, desde pequeno, ensinar nossos filhos que eles são diferentes. Hoje, o mundo inteiro existe a moda. Existe a moda de brinquedo, moda disso, moda daquilo. Nossos filhos querem. Por quê? Por que eles querem? Porque todo mundo tem. É o momento nós falamos. Nós somos diferentes. Nós não precisamos disso. Agora, se nós comprarmos para ser igual a outros, nós estamos ensinando eles a serem iguais aos outros. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Desde pequeno, falar, nós somos diferentes, mas todo mundo faz, todo mundo não. Nós e o povo de Deus, nós somos diferentes. Por isso que é uma necessidade de todos os pais se engajarem nisso. Por quê? Porque se nossa família for um mau exemplo, nós vamos fazer outros tropeçar. Nós precisamos salvar uma geração. E ainda mais um versículo que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 17 e 18, quando o Senhor diz assim, versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Você sabe, o Senhor morreu para você não viver da maneira que o mundo vive. Não viver da maneira tradicional.
Ele morreu, nosso conceito, ele morreu por causa dos nossos pecados. Claro, morreu pelos nossos pecados, mas ele morreu para que você e eu, para que a nossa casa não viva do jeito que a gente vive, isto é, do jeito do mundo. Deve ser da maneira divina e da maneira santa. Essa é a visão que nós precisamos. Se tomarmos isso de uma maneira séria, haverá um caminho. Deus vai operar.